E aí a gente chega aqui nas definições de orçamento, né? Cara, isso aqui eu acho que pegando o gancho aí do que o Gleidson acabou de mandar aí, o cara quer que a gente faça a mágica com R$ 200 por mês. Cara, se eu falar pra você que na maioria dos casos, esse é o cenário que a gente encontra. Esse é o cenário que a gente vai encontrar no negócio local. Por quê? O cara do negócio local geralmente, ele não investiu nada em anúncio. Ele ainda é a primeira vez que ele está tendo contato, você abordou ele e ele nunca anunciou. Esse o que a gente mais vai ter. Então eu vou começar aqui de cima para baixo e no terceiro a gente explica esse aí que eu acredito que é o que a gente mais vai encontrar. Então o cenário 1 aqui, o cara vai investir acima de R$ 1.000 por mês em anúncio, tá? Então o cara vai investir acima de R$ 1.000 por mês. Esse é o nosso cenário 1. Seria o cenário perfeito, né? Se todos os clientes que a gente pegasse desse uma verba boa para que a gente consiga trabalhar os anúncios, para que a gente consiga trabalhar esse aquecimento da audiência para depois trabalhar a conversão. Mas não é assim que acontece, a gente sabe. Mas vamos desenhar aqui uma estratégia, a definição de orçamento aqui do nosso primeiro cenário aqui. Dentro desse cenário, dentro do cenário 1 aqui, eu trabalharia bem mais, como que eu posso dizer, a construção de audiência, o branding dessa marca, desse negócio, o brand, a marca, a filosofia da empresa, os valores da empresa, cara, trabalhar bem essa construção de audiência, brand mesmo e engajamento. A gente trabalharia bem nessa construção de audiência. A gente, cara, esse é o melhor cenário possível. A gente tem bastante verba para trabalhar. E dentro desse cenário aqui, eu dividiria o orçamento em 70% do orçamento em campanhas de aquecimento e 30% do orçamento em campanhas de conversão. Então a gente dividiu esse orçamento aqui dessa campanha aqui do cara que tem muita verba em 70% do orçamento em campanhas de aquecimento, que como eu disse, a estratégia nesse caso aqui é a gente trabalhar a construção de audiência, de branding, de engajamento, o branding da marca, a gente realmente trabalhar a marca, o reconhecimento dessa marca. Então como a gente tem bastante orçamento, vamos dizer que o cara tem mais de R$ 1.000 por mês, eu posso aqui trabalhar, vamos pôr que ele tem 1.000, eu posso aqui trabalhar 70% dessa verba, R$ 700 no mês, trabalhando, entregando conteúdo, entregando vídeo de como fazer, tutorial, memes, trabalhando realmente o aquecimento dessa audiência, engajando essa audiência para com o meu conteúdo, trazendo mais seguidores aí para o meu Instagram e para minha rede social. E aí 30% desse orçamento eu faria oferta. Vamos dizer que R$ 300 por mês para a gente fazer oferta realmente. É uma oferta especial, é uma promoção, chamando a pessoa para vir para o meu WhatsApp, atendendo aí durante o horário de funcionamento do meu negócio. Então 30% dessa verba eu colocaria em campanhas de conversão. A gente falou dos dois modelos de campanha aqui em cima, então eu já vou resumir aqui. 70% em campanhas de aquecimento e 30% em campanhas de conversão. Esse seria o cenário, o melhor do mundo, o melhor dos mundos, né? O cenário ideal, o cenário onde a gente teria boa verba para a gente poder estar distribuindo o conteúdo desse cliente. Hoje o que eu mais tenho é o cenário 2, tá? Hoje o que eu mais tenho de cliente aqui é clientes no cenário 02 aqui, de 500 a R$ 1.000 por mês de orçamento em anúncios, tá? Vou até colocar bonitinho aqui, ó. Então esse, como eu disse, é o cenário que eu mais tenho hoje, mas só que acredito que esse daqui é a massa, tá? Que é aquele que a gente vai começar, que é aquele cara que nunca investiu em anúncio. E eu entendo esse cara, o cara nunca investiu em anúncio, o cara não sabe se funciona, como que ele pega lá mais de R$ 1.000 do caixa dele e fala, pode torrar aí em anúncios. Ou para você que também ainda não prestou nenhum tipo de serviço para ele, então o cara precisa ter uma confiança primeiro no negócio para ver se resolve mesmo, se dá resultado para ele, para depois ele sair investindo mais. Então eu falo que também é gradual esse investimento. Você começou aqui com R$ 500 por mês com um cliente, ele começou a entregar resultado, ele viu que dá resultado, ele viu que a campanha, ele pode até escalar essa campanha para ele consegue ter bons resultados através desses anúncios. Consequentemente, você vai estar evoluindo e escalando as campanhas, entregando mais resultado para ele, tá? Mas beleza, entramos aqui no cenário 2. Cara, o cenário 2 eu vou dividiria o orçamento entre construção de audiência e oferta. Então aqui eu ficaria dividido, tá? Eu dividiria bem o orçamento, vou até copiar aqui, já fica formatadinho, já fica mais fácil.
Eu dividiria bem o orçamento, então a gente está nos 3 cenários aqui. O cenário 1, acima de 1.000. Cenário 2, de 500 a 1.000. Nesse cenário 2 aqui, eu dividiria o orçamento entre construção de audiência e oferta. Metade, metade. Então aqui ficaria metade e aqui metade. Eu usaria 50% para aquecimento e 50% para conversão. Porque a gente precisa fazer mais oferta, a gente tem que ter o orçamento para oferta, quanto menos a gente tem para investir, vai ficando cada vez menos orçamento para oferta. E a gente precisa ter oferta, esse cliente também precisa, a gente precisa gerar resultado para ele. Então a gente fazer aí 50% do orçamento em oferta, acredito que seja ideal. Nesse cenário 2, de 500 a R$1.000, eu dividiria metade, metade. Metade para aquecimento e metade para conversão, tá? Então dentro desse cenário 2 aqui, o cara tem 500, 600, R$700 por mês, eu usaria essa estratégia de 500 de 50% para aquecimento e de 50% para conversão. Esse daqui é um cenário bacana, como eu disse, hoje é o cenário que eu mais tenho aqui na minha agenda, tá? Na minha cartela de clientes. Então, começaram muito aqui, tá? Muitos começaram aqui no cenário 3, muitos começaram com menos de R$500 por mês, tá? Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar menos de R$500 por mês em anúncio, tá? Esse aqui eu tô falando do investimento em anúncio, tá? Não tô falando do custo do gestor aqui não. Até porque, cara, a aula que a gente fala de gestor, tem várias aulas aí no nosso canal onde eu falo de como ser gestor, de como precificar. E aqui eu tô falando exclusivamente do orçamento que o cliente vai ter para investir em anúncios, tá? Então é o orçamento que a gente vai colocar lá no Facebook Ads todo mês, que ele vai gastar lá dentro do Facebook Ads todo mês com as campanhas que a gente estiver administrando, tá? Então aqui dentro do cenário 3, qual que é o perfil desse cara aqui dentro do cenário 3? Esse cara, ele é desconfiado com o resultado, ele não tem muito dinheiro para investir, ele precisa de resultado rápido. Então, tipo assim, não é o cliente ideal que a gente busca para o nosso negócio, porque realmente esse cliente ele precisa de resultados mais rápidos, ele vai cobrar do gestor resultados mais rápidos. Então, esse cliente aqui é um pouco mais arriscado da gente estar atendendo, mas mesmo assim, para começar, como eu disse, a gente vai começar, quando a gente começa, esse é o cara que a gente vai atender, esses são os caras que a gente mais vai ter no mercado e a gente precisa atender esses caras. Se a gente quer começar de algum lugar, esse é o melhor lugar para a gente começar. Vai ter muitos clientes, muitos negócios locais que vai ter esse tipo de verba disponível para a gente poder estar fazendo os anúncios, tá? Cara, se vira nos 30, a gente está aqui para desenrolar. Então, nesse cenário aqui, eu vou colocar que esse é o cenário mais encontrado em negócios locais. Por quê? Como eu disse, o cara ainda ele não sabe do potencial, ele nunca fez. Cara, ele é ressabiado ou ele precisa de resultado rápido, é aquele negócio que é pequeno ali na cidade, então ele está buscando ainda crescer o negócio dele. Então o cara, dentro desse cenário aqui, ele ainda é desconfiante, ele desconfia ainda do resultado, ele não sabe, então a gente precisa pegar esse cliente menor aqui e depois evoluir no cenário dele para que a gente consiga estar escalando aí o negócio dele, tá? Então, principalmente aqueles que estão começando, é esse orçamento que a gente vai ter disponível. Então, nesse caso aqui, cara, qual que seria a estratégia? Nesse caso aqui, a gente precisa ser mais agressivo. Nesse caso aqui, ofertas agressivas para geração de resultados mais rápido. Ah, Bruno, então por que a gente não faz isso também nos outros cenários? Porque, cara, no longo prazo, essa oferta para gerar resultado mais rápido não se sustenta, tá? Por isso que eu falo, a gente tem que pegar esse cara aqui que investe menos de 500 por mês e evoluir com esse cara, fazer com que ele invista cada vez mais. Então a gente precisa de bate-pronto já gerar um resultado para esse cara, tá? A gente precisa fazer oferta. Eu ainda dividiria o orçamento, tá? Vou pegar aqui o orçamento em que eu usaria nessa campanha, 30% de aquecimento e 70% eu usaria de conversão. Como que a gente faria nesse caso? Cara, roda lá um videozinho lá com orçamento mínimo por mês, por dia, roda ali durante uma semana ou durante só os dias de semana, vai pausando a campanha, roda aí nos melhores dias, pausa a campanha ou roda a campanha também de aquecimento com orçamento vitalício para não rodar todo dia, rodar só no horário de funcionamento do cliente também. E, cara, e 70%
a gente vai rodar conversão, 70% a gente vai rodar jogando a pessoa para o WhatsApp, 70% a gente vai rodar jogando a pessoa para o cardápio online desse cliente. Então a estratégia nesse terceiro cenário, a gente precisa ser mais agressivas, ofertas agressivas. A gente vai fazer mais oferta, a gente vai ser mais agressivo no CTA, como o Gleidson falou, vai jogar a pessoa tráfego direto para o WhatsApp. Por quê? Porque aqui a gente tem menos verba, a gente não vai conseguir gerar uma audiência, criar uma audiência bacana, uma audiência maior, uma audiência grande para depois a gente estar fazendo a oferta. Então a gente precisa ser mais agressivo. Roda 70% do orçamento em conversão, joga as pessoas no WhatsApp, joga a pessoa para a página de captura de lead, joga a pessoa para o seu cardápio online, seja o seu delivery, para que a gente gere resultados mais rápidos. E conforme o tempo a gente vai melhorando o orçamento desse cliente, vai colocando mais dinheiro em aquecimento, vai criando jogando mais dinheiro em reconhecimento de marca, para que no longo prazo essas campanhas se sustentem. Como eu disse, cara, por que a gente aqui no cenário 1, que a gente tem muito dinheiro, a gente não joga direto 70% lá para conversão? Cara, porque a gente fazer campanhas para público quente é totalmente diferente a gente fazer campanhas para quem não te conhece. As pessoas compram daqueles que conhecem. Já é difícil, eu falei na live ainda hoje, já é difícil a gente vender para quem já nos conhece. Imagina para quem não nos conhece. Então, o esforço de venda é muito maior, tá? Então, o esforço de venda para vender para um público frio é muito maior. Por isso, a gente gasta muita verba no aquecimento e aí a conversão fica mais fácil. É mais fácil da gente poder converter essa pessoa, é mais fácil dessa pessoa comprar da gente, é mais fácil dessa pessoa deixar o lead ali pra gente.